E aí, se você estivesse perdido numa ilha, com um grupo de amigos, o que você iria fazer? Muito bem, no dia de hoje vamos contar a história de 6 meninos, habitantes da ilha de Tonga, uma ilha ali da Polinésia, que tem uma capital relativamente desenvolvida, eles tinham uma vida urbana, e os meninos achavam essa vida meio entediante. Bolam um plano mirabolante para fugir da ilha e ir para a ilha de Fiji, porque lá eles queriam ter um novo emprego, uma nova vida, uma coisa diferente. Então o que eles fazem? Alugam um barco, já na intenção de levar esse barco embora. Só que nenhum deles era marinheiro, nenhum deles tinha perícia em navegação. Eles simplesmente colocaram o barco na direção da ilha de Fiji e foram prosseguindo sem maiores precauções. Obviamente estavam cansados, porque a viagem começou muito cedo, adormeceram e acordaram no pior dos pesadelos, uma tempestade em alto mar. Nenhum deles tinha prática, e eles foram muito castigados por essa tempestade, por ondas muito violentas, jogados de um lado para o outro, e quando a tempestade parou, eles estavam completamente perdidos, eles não tinham a mínima ideia de para que lado ir. Nenhum deles sabia mexer com os instrumentos de navegação, não sabiam se orientar pelas estrelas nem pelo sol e, em consequência, estavam completamente à deriva. E passaram assim por muitos dias. Em 3 dias começou a acabar a comida e a água. Mais alguns dias a comida acabou de uma vez e a água foi começando a ser coletada em baldes que existiam dentro do barco para que eles pudessem sobreviver. Mas sempre numa situação de muito racionamento. Eles pescavam, mas não conseguiram uma quantidade de peixe muito grande. Então eles passaram 8 dias em alto mar, numa situação bem difícil, piorando cada vez mais. Na manhã do 8º dia, ao acordar, eles tiveram a surpresa de ver que eles estavam próximos a uma ilha. E aí eles se dirigem para aquele local, abandonam o barco, se dirigem nadando e chegam na ilha muito cansados e novamente adormecem. E acordam no dia seguinte naquela ilha. Que ilha era aquela? Era a ilha de Ata. Nessa ilha havia, há 100 anos atrás, uma comunidade de escravos fugidos que se estabeleceram naquela ilha, que tinham algumas casas e alguns utensílios, mas tudo isso estava perdido dentro da selva, dentro da mata da ilha. Ele não era visível na hora que eles chegaram lá. Então eles passaram os primeiros dias numa situação muito precária. Conseguiram arrumar alguns cocos, conseguiram pescar alguma coisa, descobriram que na ilha tinha uma série de ninhos de aves marinhas, conseguiram ovos, conseguiram algumas aves, aprenderam a fazer fogo na marra, porque não tinham essa habilidade, aprenderam a fazer fogo na marra e começaram a melhorar a sua situação. Lembrando que um sobrevivente, ele muda completamente de patamar quando ele consegue o fogo. O fogo é segurança, o fogo é abrigo, calor. Então o fogo é importantíssimo, é a possibilidade de cozinhar a sua comida, de purificar a sua água. Então quando eles conseguem fazer o fogo, eles mudam de patamar. De uma maneira tão forte, aquilo foi para eles, como é para qualquer sobrevivente, que eles preparam um local próprio para o fogo e cuidar do fogo passa a ser uma rotina. Então aqueles 6 meninos, apesar de completamente inexperientes, eles foram extremamente inteligentes ao adotar procedimentos de sobrevivência, mesmo sem saber. Então eles organizam a sua vida, eles criam uma rotina. Então, enquanto 2 tomavam conta do fogo, outros iam pescar, outros iam buscar aves ou buscar ovos, e assim por diante. Existia uma rotina de vigilância, existia uma rotina de procurar recursos na ilha. Então, devagarinho, eles foram se adaptando àquela vida e foram dando para eles cada vez mais melhores condições de sobrevivência. Chegaram a ponto de construir, por exemplo, uma pequena quadra, tá, para jogar badminton. Fizeram ali uma raquete improvisada, uma peteca improvisada, e para que eles pudessem se divertir. Um deles, com um pedaço de coco, com um pedaço de madeira e algumas cordas, fez um violão primitivo.
Então eles faziam jogos, faziam brincadeiras, ou seja, eles estavam trabalhando a mente do sobrevivente. Porque o sobrevivente ele tem todo o tempo do mundo. Ele pode fazer as coisas bem devagar, ele pode fazer as coisas muito bem feitas, e foi o que eles fizeram. Agora, eles tiveram uma sorte incrível. Quando eles estão explorando a ilha, eles encontraram as ruínas de mais 100 anos de onde ficavam os escravos. E ali naquelas ruínas eles encontraram um pedaço, uma pequena faca. E eles terminaram de adaptar, de afiar, e aquilo foi a ferramenta que novamente faz com que eles subam mais um degrau de conforto para o sobrevivente. O primeiro foi acender o fogo, o segundo foi ter uma ferramenta de corte. E aí tudo ficou mais fácil. Fazer o fogo, caçar, preparar ferramentas, tudo ficou mais fácil. Explorar locais onde já houve a presença humana, se você estiver numa situação de sobrevivência e tiver alguma vila abandonada, casa abandonada, alguma coisa assim, você com certeza vai encontrar recursos valiosíssimos para a sua sobrevivência. E assim se passou um ano sem que eles conseguissem sair de lá. Um desses meninos, inclusive, num dia ali nas pedras, tentando pegar ovos, ele cai e quebra a perna. E os meninos cuidaram dele, colocaram talas, prenderam na perna dele, e ele passou um bom tempo, inclusive meses, se recuperando e sem poder trabalhar, às custas dos outros, do trabalho dos outros. Isso que é o viver em comunidade, viver em sociedade. Então, quando a gente tem uma situação em que a gente depende dos outros, é a prova da nossa humanidade. Muito bem. Eles foram se ajeitando naquela ilha de uma maneira magnífica. Para os recursos que eles tinham, para os conhecimentos e habilidades que eles tinham, eles se estabeleceram de uma forma magnífica. Deram um show. Tá? E um belo dia, um outro rapaz, um australiano, pescando por ali, vê um menino andando pela ilha e se aproxima. Esse menino vem nadando, fala em inglês com ele, fala que eles estavam precisando de ajuda. O rapaz ficou com medo, ainda confirmou pelo rádio com as autoridades e salva os meninos e leva eles de volta para a ilha de Tonga. E lá chegando, para surpresa de todos, eles estavam sendo esperados pela polícia, porque eles tinham roubado o barco que eles tinham alugado. Então eles são presos, o rapaz que salvou paga a fiança, tira eles da cadeia, paga o barco e volta com eles lá para filmar, faz uma filmagem, tipo uma reportagem de tudo que aconteceu lá na ilha, depois de alguns dias. Depois compra um barco de pesca, emprega os meninos e aí é aquele viveram felizes para sempre que nós já conhecemos. Então vejam bem, um grupo de 6 meninos completamente sem conhecimento, sem habilidade, vivendo uma aventura espetacular, fruto de uma imprudência, mas uma aventura muito diferente. Ficaram um ano sobrevivendo e sobreviveram muito bem. Eles criaram inclusive regras de convivência na ilha. Eles fizeram uma legislação. Se tiver briga, os brigões devem ficar afastados por tanto tempo. Tem uma escala de serviço, quem toma conta do fogo. Então uma série de coisas que eles fizeram, eles se organizaram realmente em sociedade. Isso aí que é sobrevivência. Prepare-se e sobreviva.